O nosso muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui na Assembleia Diocesana. E chegando à parte final destas nossas entrevistas, recebo assim com muito carinho o professor Everaldo Mendes, que é docente da Faculdade Católica de Feira de Santana. Atualmente doutorando em Filosofia pela Universidade Católica de Santa Fé, Argentina, com tese intitulada A Noção de Comunidade, de Edith Stein. Everaldo Mendes também é teólogo, psicólogo, historiador, pedagogo e filósofo. Pois bem, o professor Everaldo nos ajudará com uma reflexão sobre o tema da juventude. Os pesquisadores têm se preocupado muito nos últimos tempos sobre o tema, a questão da juventude, sobretudo a sua atuação na sociedade. Entretanto, a nossa juventude sertaneja está inserida em um contexto que não oferece meios para a participação e capacitação profissional, formação acadêmica em maior escala, bem como não encontram oportunidades de emprego. Diante deste quadro, qual ou quais seriam as propostas de políticas públicas que mudem tal situação? E aqui, chamando a atenção para esta perspectiva de políticas públicas que venham a favorecer, que venham a abrir novos espaços, desde o campo da atuação profissional ao campo da formação acadêmica. Professor Everaldo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu quero de início agradecer ao Padre Antônio Pintado, reitor do Seminário Bom Pastor, por me chamar para dizer algumas palavras à Diocese de Rui Barbosa, via videoconferência. E agradecer aos seminaristas Tobias Santana e Cláudio Gonçalves pela assessoria técnica. Dirijo de modo especial o meu abraço a todos e a todas que se fazem presentes nesta Assembleia Diocesana. Deus me chamou à existência humana nesta diocese. Aí dei os primeiros gritos, vivenciei a primeira mamada, percebi-me como pessoa humana, eu consciente e livre, que possui um corpo vivente, uma psique e um espírito. Relacionei-me com mamãe e com papai. Por meio do ato sui generis da entropatia ou empatia, aqui não entendida como capacidade de se colocar no lugar dos outros, uma vez que há na alma ou psique, uma alma da alma, um registro obscuro, mas sim como capacidade de sentir com os outros, viventes como eu, e não iguais a mim, exceto em direitos e deveres, percebi o outro, via de acesso ao outro com O maiúsculo. Deus, mistério tremendo, que se torna conhecido quando ele se digna a revelar a si mesmo à humanidade. O ser humano, único ser sagrado, ambíguo, imagem e semelhança de Deus, ontologicamente e eticamente, tende a distanciar-se do seu projeto originário, e os demais seres ou entes consagrados. Do ponto de vista de Martin Buber, o homem é a criatura na qual a imagem divina da existência universal é realizada não simplesmente como sonho, do mesmo modo que em outras criaturas, mas como dons naturais que ele ambiciona desenvolver. A forma pela qual é capaz de desenvolver em si mesmo a existência universal é o vínculo total. A imagem, a filialidade
se efetivam no homem que realiza em sua essência e em sua vida o vínculo total. Este homem se tornou filho de Deus. Todos os homens são iguais nesta possibilidade, que se abre sem cessar por ocasião de cada nascimento humano. Eles são livres na sua realização. O elemento materno do vínculo total é a terra. A forma originária de sua atuação é o trabalho. A forma espiritual de sua atuação é a ajuda. Sua fala, o espírito. Sua construção, a comunidade. Buber, 1987, página 45. Tudo isto se deu em torno de uma mesa, às vezes farta, às vezes escassa, mas um ambiente de maturação, como diria o pediatra e psicanalista Donald W. Winnicott. Ambiente este que me possibilitou ver que nós vivemos de modo individual, singular, mas ligados a uma estrutura universal. Possibilitou-me ainda ver que o único modo de vida associada, capaz de abarcar a pessoa humana em sua dimensão corpórea, psíquica e espiritual, é a comunidade. Lugar onde o eu particular dá lugar a um outro, de modo que possamos dizer nós. Das palavras ditas até aqui, desejo recolher uma, grito, para dar prosseguimento a esta conversa. Desejo abordá-la em sentido ontoteológico, pois não se trata de uma palavra qualquer. Trata-se de uma palavra grávida. Prenhem, no dizer de pessoas do campo com quem convivi, mojada, pra parir, buchuda, dê sentido. No dizer de Paulo Freire, palavra geradora. Mas quando gritamos? Na tradição judaico-cristã, houve gritos? Quem gritou? Quem grita? Por fim, não posso deixar de compartilhar uma vivência que me sacudiu. Estando numa das cidades da diocese de Rui Barbosa, numa determinada época, em 7 de setembro, avistei um movimento de pessoas humanas nas ruas. Quando me aproximei, observei que tal manifestação se intitulava Grito dos Excluídos. Interessa-nos, nesta vivência peculiar, a dimensão do ato humano de gritar. No dizer de Paulo Freire, a educação é um ato político. E aqui eu quero destacar uma obra específica, que é a Pedagogia do Oprimido. De acordo com os últimos dados do IBGE, a Diocese de Rui Barbosa, que abarca 22 municípios do estado da Bahia, nos territórios Piemonte do Paraguaçu, Bacia do Jacuípe e Chapada Diamantina, possui uma população de 429.874 habitantes. E aqui eu gostaria de trazer o mapa da diocese
para darmos uma mirada. Interessa-nos aqui uma olhada no sentido de percebermos as políticas públicas, de modo especial, no que diz respeito à educação técnica e superior, que tentam abarcar os nossos jovens no presente território ou nos presentes territórios em sentido baiano. A cidade que aparece, de acordo com os dados, os últimos dados do IBGE, com a população maior, é a cidade de Itaberaba, o município, de Itaberaba, com 61.623 habitantes. No que diz respeito à presença de universidades públicas que possam atender a nossa juventude, no que diz respeito à formação intelectual e profissional, observo aqui a presença da Universidade do Estado da Bahia e, em projeto, o Instituto Federal da Bahia, em construção. A segunda cidade que aparece aqui, em termos de população, é o município de Ipirá, com 59.393 habitantes. Recentemente fiquei sabendo da abertura de um campus da Universidade do Estado da Bahia, no presente município, parece-me com uma ênfase nos cursos da área de ciências exatas. Discute-se também a abertura de um campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, no presente município. A terceira cidade, ou o terceiro município do território de Rui Barbosa, enquanto diocese, que aparece em número de habitantes, é o município de Miguel Calmon, com 26.475 habitantes, e não encontrei aqui nenhuma política de educação pública no que diz respeito à educação superior que pretenda abarcar o projeto de vida desses jovens. Os demais municípios, não encontrei a presença de nenhuma universidade pública. Encontramos aqui o programa de formação de docentes, a plataforma Freire, que forma professores da educação básica, de modo especial aqui a presença da Universidade do Estado da Bahia, em alguns dos municípios. Percebi a presença de algumas instituições particulares de ensino superior, presenciais, no caso de Ipirá e Itaberaba, e, de modo geral, percebi o ensino à distância. Cursos aí na modalidade de ensino à distância, geralmente com investimento do capital exterior. Também quero pontuar aqui a presença de escolas técnicas em nível médio. Percebo que há na diocese de Rui Barbosa uma população significativa no campo, vivendo e convivendo no campo. Preocupa-nos uma pedagogia da terra que seja capaz de abarcar uma educação do campo e não uma educação no campo.
Ou seja, uma pedagogia capaz de dar conta da peculiaridade da vida que pulsa no campo. Uma pedagogia do campo. No que diz respeito à educação, de modo especial na Diocese de Rui Barbosa, questionamos: quem são os nossos educadores? Quais são as concepções pedagógicas que norteiam a praxis desses educadores? Preocupa-nos uma pedagogia do homem sem vínculos, como diria o sociólogo polonês Bauman. Preocupa-nos ainda a ausência da Igreja no debate de políticas públicas que abarquem a educação de pessoas humanas do campo e da cidade, que tiveram e continuam tendo direitos negados.